Olá a todos, estamos iniciando mais uma transmissão da série Vozes Responsáveis ao Vivo. Só um instante para a entrada do nosso convidado. O Eduardo Bastos, diretor de sustentabilidade da Bayer. Só um instantinho a mais e ele já estará conosco. Estou aqui me comunicando com ele. Eu aproveito esses rápidos minutos aqui para dizer a vocês que na semana que vem nós teremos mais duas lives. No dia 13 com o Márcio Stutman, da P4F, e no dia 14 com a Dulce Cioqueta, do Grupo Morena. Só peço mais um minutinho para vocês, ele está com alguma pequena dificuldade para entrar e já estará conosco. O Eduardo Bastos, ele é diretor de sustentabilidade da Bayer, engenheiro agrônomo pela Exalc, com passagens por posições importantes em empresas e entidades, sempre com um olhar para a sustentabilidade do agronegócio. Ele já passou pela DAO, pelo GTPS, o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, também ocupou uma posição de liderança na associação que reúne a indústria de produtores de cacau e, mais recentemente, juntou-se à Bayer para trazer esse trabalho aqui. Mas é só mais um instantinho, e já está me avisando aqui pelo computador que já está fazendo uma nova tentativa para entrar, já estará conosco em alguns segundos. O tema da nossa live de hoje é a indústria e o agro responsável. A gente vai entender aí um pouquinho através das ações da Bayer, como é que a indústria, como a indústria de insumos, pode para que o agronegócio e os produtores se tornem cada vez mais. Aí está ele. Deu certo. Deu certo. Obrigado, Eduardo. Obrigado, eu já fiz a sua apresentação aqui, já falei quem você é, qual é a sua atuação na Bayer, a sua posição atual, né? Um pouquinho do seu currículo, mas acho que a gente podia começar você falando um pouquinho dessa sua relação com a sustentabilidade do agronegócio, que já vem de algum tempo, né? Quer dizer, você, um exalquiano, um agrônomo formado pela Exalc, exalquiano, aí devemos ter vários exalquianos nos acompanhando aí ao longo dessa live, né? Então, conta um pouquinho para a gente dessa tua relação. Vamos falar um pouquinho de você para começar. Obrigado, Luiz. Obrigado aí pela oportunidade, super interessante. Fico honrado aqui pelo convite, poder compartilhar um pouco. Na verdade, minha história começa antes até da Exalc, né? Eu sou de Ribeirão Preto, sou de família de produtores. Muita gente da minha família próxima mesmo, né? Tá ligada de alguma maneira ao agro, principalmente na cana, né? Na região de Ribeirão, mas também pecuária lá em Goiás. Então, eu sempre foi um plano, né? Fazer engenharia agronômica. E eu confesso que quando eu entrei, tinha muito aquela visão de vou plantar tomate no deserto, né? Uma coisa mais, talvez, romântica. Mas, desde o princípio, eu comecei minha carreira como RTV, e que é representante técnico de vendas, né? Que a gente chama.
Então, eu tive a oportunidade de morar em vários estados brasileiros e sempre muito próximo, né, de produtores. Isso que é legal. Depois eu voltei para São Paulo, depois de quase 10 anos fora, para tocar uma área de projetos no então Impev, né, no hoje Impev. Na época estava começando esse projeto de recolhimento de embalagens. Tem um Que orgulho. é um belo case de sustentabilidade e a gente pode Exatamente. falar disso mais para frente também. Exatamente. É um case global de sustentabilidade que eu tenho um orgulho demais de ter ajudado logo no começo, morando lá no Paraná. Eu era responsável pelo estado do Paraná, morava em Londrina e foi super bacana. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar em outras empresas e por essas empresas eu passei um tempo também no GTPS, né, o grupo de trabalho da pecuária sustentável, onde eu conheci muita gente, né, da Aliança, do Produzindo Certo. Tive também a oportunidade de defender o Brasil lá fora, contando, né, o que é o Brasil, né, o que é a agricultura, a agropecuária brasileira. E isso abriu muito a minha cabeça, né, de entender que boa parte desses atores que muitas vezes criticam porque não conhecem, não é má fé. Né? A gente tem mania de achar que todo mundo que critica a gente está fazendo de má fé. E, em parte, não. Tem muita gente que não conhece. Então, é necessário a gente, né, como diz o povo, põe a pastinha debaixo do braço e ir a campo, rodar esse mundão, contando a quantidade de coisa incrível que a gente faz aqui. É isso aí. O agro precisa se comunicar melhor também, né, Eduardo? Bom, o nosso tema, eu adiantei aqui para o pessoal também, é a indústria e o agro responsável. A gente usa aqui na Produzindo Certo o termo agro responsável, é uma ampliação aí do termo agro sustentável, né? Porque a gente entende que mais do que ser sustentável, a gente precisa assumir, todos os atores do agro, toda a cadeia precisa assumir as suas responsabilidades em comunicar, em fazer certo, né? E se comprometer, né, com o meio ambiente, com a sociedade, com o consumidor, em fazer o melhor possível e entregar aí uma produtividade cada vez mais alta em conjunto com esse respeito aí a todos esses fatores e tal. Eu queria um pouquinho da tua visão de como as empresas, as grandes empresas, e especificamente as empresas de insumos, né, podem contribuir nesse sentido, né, para que o agro seja evidentemente mais responsável, mais sustentável, enfim. Não, eu vejo com muita clareza um papel preponderante de todo o setor de insumos, de defensivos, sementes, tecnologias digitais, como o caso da Bayer, mas passa por várias outras empresas, né, de insumos, tratores, por exemplo. Enfim, tem um grupo muito grande de gente, fertilizante, que tem uma capacidade enorme de ajudar o produtor a fazer cada vez melhor. Né? O produtor brasileiro, ele já é, né, muito sustentável comparativamente com os outros produtores no mundo, mas sempre tem espaço para melhora. Né? E a vantagem de estar, né, do lado anterior da porteira, muitas vezes, né, que é o caso mais comum do setor de insumos, é que a gente tem quase que como obrigação estar sempre trazendo novidade. Então, entender quais são as demandas reais do campo e poder fazer essas pontes. Né? Então, caso mesmo nosso, como Bayer, dentro de casa, a gente, quando se propôs, né, a montar um plano de sustentabilidade para 2030, a gente falou, poxa, onde é que a gente pode ajudar mais? Né? Quais são as grandes demandas? Não só do produtor, e aí acho que também é um ponto importante, como são, em geral, empresas grandes, globais, né? Elas podem estar sediadas em algum país, mas, na verdade, elas são globais. Né? Hoje, a gente sempre fala, a Bayer tem 100 mil funcionários. Né? Desses 100 mil, aproximadamente 6 mil estão aqui no Brasil. Boa parte brasileiro. Então, assim, mas a empresa tem sede na Alemanha. Mas, na verdade, o nosso headquarter de agro, né, ele está parte na Alemanha, parte nos Estados Unidos. O Brasil hoje é a segunda operação do mundo. Então, a gente tem essa obrigação de ter um olhar global para também entender, poxa, se uma parte do que a gente faz a gente exporta, para quem que a gente exporta? O que esse comprador está querendo? E como a gente pode ajudar? Né? Cada país tem uma demanda e tem, claro, os seus próprios desafios internos. Né? Tem algumas pragas, algumas doenças que a gente tem aqui que não tem, né, em outros países e vice-versa.
Então, essa é uma beleza, né, de saber juntar todas essas frentes e trazer sempre o melhor para o agricultor. E trazer um equilíbrio aí entre a necessidade do produtor e o desejo do consumidor final, né? A ponta da cadeia, olhar para a ponta também, né? Claro. Exatamente, porque esse é um dos grandes desafios. Cada vez mais a sociedade quer saber o que ela está comendo, de onde está vindo a comida, como foi produzido. E não é uma questão de, o povo é chato. Gente, é comprador, né? Eu sempre brinco, você vai numa loja, você fala, não, eu quero, né, eu quero um chocolate. A pessoa fala, não, eu vou te vender uma fruta. Eu falo, não, mas eu quero comprar chocolate. Eu sou comprador, eu estou dizendo o que eu quero é chocolate. Então, quem dita as regras do jogo é quem compra, né? E como a gente é um grande exportador mundial, grande produtor e grande exportador de alimento, é imprescindível manter o diálogo sempre aberto para entender essas demandas, né? E aí poder voltar para dentro de casa e com diálogo, com união, trabalhar então para endereçar tudo isso. Você, Eduardo, na tua posição hoje de liderança aí da área de sustentabilidade da Bayer, da divisão agro da Bayer aqui no Brasil, né? Você está à frente aí de um projeto que eu considero talvez um projeto ousado, que é a iniciativa Carbono Bayer, que começa pelo Brasil e Estados Unidos, né? São os dois, é um projeto global, mas que começa como um piloto aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Eu falo que é um desafio porque a gente já ouviu, há anos a gente ouve falar no mercado de carbono, no estabelecimento de um mercado aí para se negociar créditos de carbono e assim beneficiar indiretamente ou diretamente o produtor que preserva juntamente com e atua com as melhores práticas aí para fazer o sequestro do carbono, enfim. E a gente vê que essas iniciativas têm tido dificuldade de participar aí, de fazer ele crescer e de ganhar escala, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto, como é que está sendo aqui no Brasil a iniciativa Carbono Bayer, e depois a gente discutir um pouquinho por que dessa vez vai dar certo. Por que vocês têm fé que dessa vez vai dar certo? Não, agradeço demais. Não é só fé, é um trabalho bem duro e eu acho que é legal, eu agradeço demais a tua pergunta, porque o que a gente vê do passado para hoje, né? 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando a gente discutia MDL, mercado Kyoto, todo mundo, nossa, carbono vai chegar em $30, vai todo mundo ficar milionário. Faltava muito ferramentas de MRV, medição, reporte e verificação. E esse sempre foi um dos grandes gargalos do agro, né? Então, o mercado, e esse é um ponto legal de comentar, né? O mercado não virou. O mercado ano passado de carbono foi de 214 bilhões de dólares. Então, assim, o mercado virou. Ele virou, só que sem agro. Então, assim, a gente ficou fora, né? O pessoal está fazendo uma festa linda, né? Numa casa que não é a nossa e não convidou, nem convidou a gente. Então, quer dizer, o agro precisa provar que está fazendo direito, é isso? exatamente. O que a gente quer, e na verdade é um chamado comum, não é só nosso, né? A gente quer ajudar para fazer isso, mas tem convidado parceiros para ajudar nessa jornada, que é mostrar ao mundo de carbono que o agro pode ser uma fonte de sequestro, de captura de Legal. carbono. Né? Eu vou aproveitar e fazer um registro aqui. O pessoal da Comissão de Produtores Rurais da FAEG está aqui ao vivo, dizendo parabéns pela live. É uma boa mensagem para passar para eles aí, Eduardo. Prossegue, por favor. Desculpa um grande abraço para todos os amigos do Goiás. Quem é do Goiás sabe que Goiás, não é de Goiás, é do Goiás. Um grande abraço. Meu irmão está lá em Goianésia. Um abraço para ele também, que sei que está ouvindo aqui. Bom, gente, esse desafio ele foi bem interessante, porque o ano passado, em cima até do que a gente estava conversando agora há pouco, né, dessas demandas da sociedade, uma das coisas que a sociedade tem demandado cada vez mais é comer sem culpa, né? E muito dessa culpa, uma parte dela vem dessa agenda ambiental, de poxa, mas eu não quero comer sabendo que eu estou prejudicando. Pô, mas não é legal você comer sabendo que você está ajudando? E é isso que o agro faz. Mas, de novo, a gente tem que provar. Não basta só a gente contar uma história legal, né? Eu sempre brinco internamente que PowerPoint bonito não muda o mundo. Então, assim, a gente tem que fazer legal para vender a ideia, mas o que muda o mundo é o produtor que está com a botina lá no chão, fazendo todo dia o trabalho dele
e cada vez mais ele precisa desse apoio de nós como insumo, mas também da academia, também da Embrapa. Por isso que a gente criou, então, essa rede, né? E o foco do projeto aqui, ele é muito claro. A gente quer ajudar a reduzir em 30% as emissões globais da agricultura. Então, é importante ter os números, né? O mundo, nós estamos falando de uma emissão superior a 80 bilhões de toneladas, cerca de 14 vem da agricultura. Então, a agricultura não é o vilão, não é o principal emissor, né? As emissões principais vêm de energia e transporte. Por isso que esse mercado de 214 bilhões, em boa parte, é voltado à energia e transporte. Agora, tem 14 bilhões. Então, não dá para dizer, ah, não tem. Tem. Qual que é a vantagem aqui, olhando o lado positivo? Se o agro é parte do problema, ele pode ser parte da solução. E é isso que a gente quer ajudar. Então, a gente quer ajudar a reduzir 30% de 14, eu vou arredondar aqui só para facilitar a conta, 4,5 bi, né? Então, como a gente ajuda a reduzir esses 4,5 bi? E aí nós criamos, então, 3 grandes frentes para atacar esse problema. A primeira frente, muita gente aqui vai conhecer o termo, é colocar carbono no solo, como ABC, agricultura de baixo carbono. O Brasil é um dos pioneiros em transformar isso numa política pública, né? Então, o Ministério da Agricultura até hoje tem isso como uma das grandes prioridades. Minha amiga Mari Crespolini hoje tem tocado isso na diretoria lá do Ministério da Agricultura. Deixa aqui um grande beijo para ela, uma queridíssima. E esse plano, então, ABC, ele consiste basicamente em gerar mais carbono, estocar esse carbono no solo e manter o carbono lá, né? Edu, dá um exemplo, né? Plantio direto. Plantio direto, integração lavoura-pecuária, fixação biológica de nitrogênio. Nada do que a gente está falando aqui é tecnologia da NASA. Mas aí vem... Mas é tecnologia, em grande parte, desenvolvida aí pela Embrapa também, né? Que é parceira nesse projeto. Adaptada aos trópicos, e que é um orgulho nacional aí, né? Exatamente. E desde o começo, quando me deram essa incumbência lá na Alemanha, né, de Edu, a gente precisa fazer um projeto no chão, real. Né? Eu falei, gente, vocês sabem que no Brasil a gente faz, né? Então, assim, o agro brasileiro é reconhecido no mundo, né? Isso, ponto importante aqui de deixar claro, o Brasil é reconhecido no mundo como potência ambiental e agrícola. Essas duas, a gente é uma potência inconteste. Se você perguntar para qualquer um na rua, o pessoal vai dizer, Brasil, potência ambiental e agrícola. E a gente pode trabalhar os dois. Esse para mim, é a grande mensagem aqui para ti, né, do papo, mas o Brasil pode ser essa potência agroambiental. A gente tem todo espaço para fazer isso. Mas, de novo, né, como a gente traz essas ferramentas para provar que a gente é? Então, no projeto, a gente tomou essa decisão. Primeiro, o ABC, o segundo bloco, MRV. Então, como trazer tecnologias para medir, reportar e verificar que o carbono está lá. E daí, essa é a essência do projeto da Embrapa. Quando eu voltei, em novembro, isso é super recente, novembro do ano passado, eu peguei o carro, eu fui para Campinas conversar com o pessoal da Embrapa Agroinformática, fui para Jaguariúna, lá na Embrapa Meio Ambiente, fui para São Carlos, na Embrapa Instrumentação. No dia seguinte, peguei o avião, fui para o Rio de Janeiro conversar com o pessoal da Embrapa Solos. O que eu ouvi de todos eles, assim, Edu, dá para fazer. Mas a gente vai ter que investir em tecnologia, vai ter... Falei, ok, vamos fazer. Né? Então, a gente começou, né, uma iniciativa relativamente pequena, eu sempre brinco, nem tão pequena, 60 mil hectares, é coisa pra caramba. São 14 estados brasileiros, 500 produtores. Mas, para o que é o Brasil, é pequeno ainda. Mas foi a maneira que a gente falou, vamos testar. Então, vamos testar essas novas tecnologias, né? Uma delas literalmente da NASA, mas a gente falou, caramba, dá para fazer, né? E aí a gente consegue reduzir o custo, né, dessa verificação e a partir daí, então, tornar isso mais viável. E aí vamos para o terceiro pilar, que é mercado. Então, precisamos criar um mercado voluntário e regulado e conectar esse mercado com o produtor. O mercado existe, né? A questão é como a gente regulamenta essa troca e de carbono, né, de um papel, que é um crédito de carbono do produtor, para o comprador. Perfeito. Bom, você falou, são 500 produtores no Brasil, 14 estados, Rio Grande do Sul incluído. A gente já teve aqui mensagem lá de Santa Cruz do Sul,
tem gente aqui de vários estados ligados. Eu queria saber como é que foram escolhidos esses 500 produtores. Quem são esses 500 produtores? Olha, tem de um tudo. A base de escolha foi produtores que estão no Experiência Integrada Bayer, uma boa parte deles. Então, sim, são produtores que já estão com a gente há muito tempo. Então, também é uma maneira, né, de recompensar essa fidelidade de longa data. A gente está mais de 100 anos aqui no Brasil, né? A Bayer tem quase 160, então a gente não está aqui de outro dia, né? Temos uma história aí de longo tempo, mas também produtores com essa disposição de fazer um novo. Né? É um projeto inovador, apesar, Luiz, e concordo com você, né? É um tema que a gente vem discutindo há pelo menos 20 anos, mas quando a Uhum. gente falou, pô, vamos pôr no chão, o pessoal, opa, peraí, vai dar muito trabalho. Eu falei, vai dar trabalho. Porque a gente vai ter que levar tecnologia nova, mas vai ter que comparar com a antiga. Pô, e do que é antiga? Cavar uma trincheira de 1,5 m, colocar cilindro de 5 em 5 centímetros, retirar a amostra de solo, homogeneizar, mandar para laboratório. Então, assim, nem todos os produtores nesse começo se dispuseram, e tudo bem, né? Mas a gente falou, poxa, a gente precisa ter um grupo aqui que top. Tem produtor de 200 hectares, tem produtor de 300 mil hectares, né? Mas que separaram 120. A área do piloto é de 120. Não interessa o Uhum. tamanho do produtor. Então, tem gente do Brasil inteiro, na verdade, do Rio Grande do Sul até o Maranhão, em todo o centrão do país. Claro que alguns estados que estão mais fortes em grãos. O foco nosso, é importante reforçar aqui, desse primeiro ano, nessa primeira safra 2021, nós tomamos uma decisão de focar em grãos. Então, a gente está olhando muito milho e soja nesse começo e, obviamente, tudo que vier depois, né? O produtor que planta algodão depois, ele vai estar junto já nesse ano. E aí, o ano que vem, a gente começa a incluir outras culturas. Perfeito. Quando vocês apresentaram esse projeto, vocês falaram muito que é uma iniciativa com um espírito transparente e colaborativo. Eu queria que você traduzisse principalmente o colaborativo, né? Quer dizer, como é que vocês vão recolher inputs, por exemplo, dos produtores, e como é que isso vai ajudar, por exemplo, a formar um modelo no futuro? Olha só, Luiz, a gente tem muita consciência e me permita dizer aqui até humildade de entender que o desafio é tão brutalmente grande que ninguém consegue fazer isso sozinho. Né? Então, esse para mim é um dos grandes passos, né, que a gente conseguiu dar internamente e dizer assim, gente, não adianta fazer nesse modelo do a gente vai lá, faz um testinho e tal, depois escala. Não. Então, desde o primeiro dia, né, como eu disse, a gente sempre teve a Embrapa junto. Depois a gente falou, gente, depois roda contrato, tudo mais, legal, é importante para fazer transferência de recurso, para, né, começar a publicar isso em artigos científicos, porque, primeiro, tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer com base em ciência. Né? A gente Uhum. está em tempos onde muita gente começa a criticar, precisa, não precisa. Eu falei, teve que vir Covid para a galera que era contra a vacina entender. Agora está tudo rezando para ter uma vacina. Poxa, pelo amor. Então, assim, tem 100 anos de ciência dizendo que esse é o caminho. Então, como eu trago a melhor ciência, por isso a gente começou com a Embrapa, mas hoje a gente já tem conversa, por exemplo, com o professor Serri lá da Exal, que queremos outras universidades, outros centros de ensino junto conosco. O ano que vem a gente expande esse projeto para a Argentina. Já estamos conversando lá com a faculdade da Universidade de Buenos Aires, FAUBA. Então, assim, a gente está trazendo, né, o primeiro bloco de parceiros, academia. Mas o que foi interessante, do dia 21 de julho para cá, quando a gente lançou, nós começamos a receber demanda de indústrias e de Uhum. produtores, grupo de produtores. O Edu, como é que eu entro nisso daqui? Como é que eu te ajudo? Como é que a gente faz junto? E essa é a beleza. É o nome E chique tem é tem co-criar. uma demanda do Leonardo aqui, ó. O Opa, que vamos vocês lá. têm para café e cacau? Ele já quer que você amplie também Olha, para outras culturas. cacau, ó, saudade. Eu estava nos últimos 4 anos, eu trabalhava no cacau. Por enquanto, a gente, de novo, resolveu focar muito nessas culturas, né, anuais, particularmente grãos. Para o ano que vem, a proposta é avançar para outros cultivos, como café. A gente tem conversado muito com o Secafé, tenho vários amigos lá, o Marcos Matos, que é o diretor executivo, é um amigo querido. Com o setor de citros, a gente tem conversado também. Claro que com o setor de cana, cana é pioneiro nessa agenda, né, com o RenovaBio. Então, como é que a gente ajuda? Outro dia eu estava conversando com uma grande empresa do setor florestal, falou, olha, poxa, o setor florestal é um setor muito óbvio de captura de carbono,
Mas, de novo, um dos desafios é esse: como é que a gente vai junto fomentar a política pública para criar esse mercado nacional de carbono e, obviamente, que o Brasil continue tendo o papel de protagonista na agenda ambiental global, né? Principalmente COP. Então, todo mundo aqui que estiver acompanhando, guarda aí o nome, né? COP26 em Glasgow, novembro de 2021. Ali a gente vai decidir se a gente quer entrar nesse mercado ou não. E hoje a gente tem um governo claramente favorável a viabilizar esse mercado de carbono. Está aí a prova, né, do Joaquim Leite lançou semana passada, né, o Floresta Mais Carbono, para a área de nativas. E o que a gente quer, de novo, né, é que o produtor entenda, e na verdade a sociedade entende, que o produtor entende claramente isso, né, mas que ele não planta soja, né, ele tem uma propriedade. Naquela propriedade, por acaso, ele vai ter a soja, ele vai ter o milho, ele vai ter cana, café, pecuária, mas ele também tem floresta. Então, poxa, se ele tiver excedente de floresta, por que ele não pode receber? Né? Hoje ele não pode receber porque quem quer comprar vai comprar de maneira voluntária. Esse até é um ganho que o Ministério do Meio Ambiente fez, ajudou muito a portaria que saiu semana passada, que vai permitir que quem queira de maneira voluntária comprar, compre. Agora, se você quiser comprar e lançar esse carbono no seu país, hoje não pode. Então a gente tem que esperar até novembro do ano que vem, se o Brasil ratificar, mas não é só o Brasil, né? São todos os países da ONU que têm que ratificar o acordo. Mas é nisso que a gente também está trabalhando. Perfeito. Vocês chegam a ter uma estimativa assim, de que tipo de ganho o produtor que está engajado, está envolvido na iniciativa pode ter? Um ganho financeiro mesmo, proporcional, digamos, ao que das receitas dele com a agricultura. Existe algum tipo de estudo já que indique isso? Sim, a gente está olhando muito 3 fases desses ganhos. Né? A fase inicial, né, agora, já para essa safra em diante, ela trabalha muito com 2 ganhos diretos. Um é produtividade e o outro é a própria remuneração do carbono. Então é importante, com perdão aqui essa é a deficiência, né, de ser engenheiro agrônomo, a gente às vezes exagera no techniquez, mas basicamente, em solos tropicais, a argila, que é o que retém a fertilidade, ela é muito ruim, ela é muito pobre. Né? Então, para ter fertilidade, você precisa construir matéria orgânica. Né? E esse é o foco do plantio direto, de várias outras tecnologias há décadas. Qual que é a pegadinha aqui? Ué, mas matéria orgânica, o que é em última instância? Carbono. Então, colocar carbono no solo é colocar matéria orgânica. Portanto, aumenta o potencial de produtividade. É só perguntar para qualquer campeão do SESB e eles vão contar isso. Não existe soja de 80 sacas para cima sem um solo com boa matéria orgânica. Então, esse é o primeiro ganho, direto. Né? O segundo ganho é, hoje, se vocês entrarem no site do Banco Mundial, que é o maior comprador de carbono, na média, hoje, uma tonelada de carbono vale $5. Poxa, Edu, quantas toneladas a gente consegue colocar? Se você pegar uma área degradada de pasto e converter, você vai provavelmente fazer 4 toneladas de carbono. $20. R$ 100. Poxa, Edu, nós vamos fazer isso por causa de R$ 100? Pode até ser que não, né? Mas é um ganho extra de fazer aquilo que já vem sendo feito. Esse é o primeiro momento, esse é o primeiro ganho mais tangível, Luiz. Mas quando a gente vai para o segundo momento, nós começamos a trabalhar com outros temas mais sofisticados, como finanças verdes. E lá na frente, e para alguns setores isso não é tão distante, vê aí a carne carbono neutro, acesso a mercados diferenciados. Então, é essa estrada que a gente quer percorrer junto, né, com os produtores, com parceiros, de chegar lá na frente com ganhos financeiros diretos, produtividade, pagamento de carbono, finanças verdes e lá no final o mercado. Aqui, a gente vai falar de finanças verdes daqui a pouco, mas eu queria registrar aqui também uma mensagem da Rízia, dizendo, seria fantástico, sou silvicultora e nunca consegui esse tão sonhado crédito de carbono. Hoje me parece que não existe mais um programa para remunerar esse produtor de floresta. Né? Então, você vê que a silvicultura também está na fila aí para participar de um programa e tal. Nós temos aqui também várias pessoas para registrar. Temos aqui o Terence da Cargill participando com a gente. Um abraço para ele.
Eu queria falar um pouquinho dessa questão da, 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 do conhecimento que é necessário, né? Vocês têm que levar para o produtor, mais do que uma ideia, né? O conhecimento, ajudá-lo a implantar algumas dessas iniciativas necessárias aí para melhorar a qualidade do plantio dele e o sequestro de carbono. Como é que vai ser feito isso? Vocês vão ter um programa de assistência técnica associado à iniciativa? Como é que vai ser levado esse conhecimento? Sim, a gente tá olhando duas frentes principais. Uma, sim, né, ter uma rede de parceiros, onde esses próprios parceiros vão poder acessar pela plataforma Orbia e vão poder trocar pontos por essa assistência. Né? Então, a gente já tem um grupo já cadastrado e, obviamente, o grande desafio é cadastrar para o Brasil inteiro, para todas as regiões, mas hoje a gente já tem vários desses parceiros e, obviamente, ter uma rede de outros, né, como a própria Embrapa ajudando a treinar treinadores, o próprio cenário, enfim, a gente vai ter aí muita conversa boa com diferentes atores. Outro dia eu estava conversando com o próprio setor cooperativo, falando, poxa, Edu, como é que a gente ajuda a fazer essa extensão? Porque, de novo, uma parte é levar o que a gente já sabe, né, plantio direto, mas não é só fazer plantio direto, fazer um plantio direto de qualidade, é fazer um plantio direto com uma rotação de cultura desenhada para aquela região. Uma coisa é fazer plantio direto no Rio Grande do Sul, outra coisa é fazer plantio direto no Maranhão, né, onde dificilmente você consegue fazer 2 safras sem irrigar. Então, pô, como é que você vai fazer cultivo de inverno? Né? Então, qual a melhor braquiária que a gente coloca para manter o solo coberto no inverno? Pô, Edu, mas a Bayer não tem braquiária? Não tem. A gente precisa de um parceiro de braquiária. Então, esse tipo de coisa que está sendo interessante na parceria com a Embrapa, e vai ser com certeza quando a gente tiver mais instituições de pesquisa, ensino, extensão, juntas nesse desafio, que vai ser poder adaptar para cada região e entender. Né? Pô, outro dia eu estava conversando com o pessoal lá na Argentina, eu falei, Edu, a gente vai colocar vícia. Eu falei, meu Deus, o que é vícia? Depois descobri que era ervilhaca. Eu falei, legal, bacana, vamos fazer. Mas qual o impacto disso? Então, aí também entram as ferramentas digitais para facilitar tanto o download da informação. Então, hoje a gente consegue fazer recomendações agronômicas por um WhatsApp, né? Então, poxa, né? Então eu consigo fazer isso, depois você faz o upload, então, não, entendi, ok, vou fazer. Né? Então, com o tempo, a gente vai conseguir fazer isso também, de correlacionar boas práticas agronômicas e carbono no solo. Nos Estados Unidos, porque tem 80 anos de dados lá, a gente já vai começar a fazer esse ano, que está até aflição. No Brasil, não, a gente não tem tanto tempo, né? A própria Embrapa é de 1973. Então, assim, a gente acha, às vezes, né, fala, nossa, 100 anos. Eu falei, não, gente, nasceu outro dia. Então, tem ainda um espaço grande. Mas acho que essa também é a beleza, né? De aprender juntos. Acho que o grande, respondendo diretamente a sua pergunta, é aprender juntos, criar juntos. Né? O nome chique é co-criar, mas é isso, né? Sentar junto na mesa e desenhar junto esse plano para o nosso futuro. Joia. Você falou aí da COP 26 no ano que vem, né? E eu queria perguntar em relação à avaliação do projeto, quando é que vocês vão dizer, olha, deu certo, vocês têm uma data aí para fazer essa avaliação e dizer, ó, vamos ampliar, como é que está planejado aí, planejada a evolução desse projeto e a ampliação? Olha, outro dia a gente estava com a equipe da ministra Tereza, que é uma querida, e a gente estava falando disso. Falou assim, olha, o deadline aqui é apresentar esse projeto em Glasgow o ano que vem. Então, é levar uma soja carbono neutro, um milho carbono neutro para Glasgow, e, quiçá, lá em Glasgow já ter isso exportado dentro do navio, chegando num porto, ou na Europa ou na China. Então, esse é o nosso interesse, ter um produtor recebendo lá o cheque do presidente da ONU, se possível. Né? Então, mostrar que o Brasil é capaz de fazer isso e que com um grupo, né, de entidades, e aí entenda empresas, produtores, tudo, juntos, a gente pode fazer isso. Não é impossível, então o que a gente quer é ter esses dados já no final dessa safra 2021, mas levar esses dados de maneira concreta. Está aqui, a gente prometeu, está entregue,
o deadline é esse, novembro de 2021, lá em Glasgow, na Escócia. Espero que a Escócia ainda esteja no Reino Unido até lá, né? Uhum. É isso aí. Bom, eu queria mudar um pouquinho de assunto para a gente falar um pouquinho do mercado aí de insumos, de defensivos, e entender um pouquinho como é que vocês estão trabalhando a questão do uso consciente dos insumos, o uso racional, né? Eu até imagino que isso esteja inserido também de alguma forma nesse projeto, mas eu queria que você falasse de uma forma mais ampla, porque essa é uma demanda muito grande aí da sociedade, né? Sim, sim. Eu até estou vendo aqui o Terence mandar um abraço aqui, que é um grande amigo, você tinha comentado dele, né? Tá perguntando, né, de como isso se conecta com certificação e tudo mais, e tem tudo a ver com a tua pergunta. Porque um dos pontos, né, a gente tem 3 grandes pilares na nossa estratégia global. Reduzir 30% as emissões de gases de efeito estufa, reduzir 30% o impacto ambiental das nossas tecnologias e melhorar a vida de 100 milhões de pequenos agricultores, agricultores familiares no mundo. Tá? Então, essa tua pergunta vai exatamente no segundo pilar, que é reduzir 30% o impacto ambiental das nossas tecnologias. Pô, como é que você faz isso? Em parte, você pode substituir soluções químicas por soluções biológicas, e eu não estou falando aqui só de biotecnologia, né? Eu estou falando de melhoramento convencional, eu estou falando, sim, de biotecnologia, de edição gênica, de produtos biológicos mesmo, mas também eu estou falando de Bioinsumos, né? agricultura digital. Então, quando a gente pensa no poder da digitalização, né, hoje, pega um exemplo só, que eu vou dar um exemplo de casa, né, suspeito aqui, mas na Climate Field View, a gente tem hoje 50 milhões de hectares, né, que a gente consegue acompanhar, o produtor consegue saber o momento exato da aplicação, então ele não aplica nem mais nem menos. Né, e isso traz uma racionalização de recursos. E o próprio projeto de carbono, ele pressupõe uma recomendação agronômica, por exemplo, de fertilizante, muito mais acurada. Né? O maior custo hoje de grãos, por exemplo, está em fertilizante. Então, como é que eu ajudo a fazer esse uso melhor? E, por exemplo, por que não produzir um milho que tenha um sistema radicular mais robusto, que consiga capturar mais nutrientes do solo? Então, tudo isso, né, acaba, se eu tenho uma planta que é mais resistente à doença, se eu tenho um tomate, por exemplo, a gente acabou de lançar uma variedade de tomate, a gente é a maior empresa de hortaliças do mundo também, engraçado, né? Muita gente nem relaciona, mas de sementes de hortaliça. A gente acabou de lançar um tomate na Índia que tem uma casca mais dura, então ele dura mais depois da colheita, ele não estraga tanto durante o transporte, ele tem menos impacto com doença, ele dá menos praga, né? Quer dizer, a praga ataca menos. Então, tudo isso, né, é uma maneira mais racional de fazer. Todo o setor está buscando isso e a gente entende que é também o nosso papel ajudar a fazer esse uso correto e, principalmente, voltar ao básico. O americano gosta, eu adoro essa frase, back to basics, né? Que é assim, gente, nós temos que voltar a aprender a fazer manejo integrado de praga, manejo integrado de plantas daninhas, para a gente não sair, acordar de manhã e falar, vai estar tá úmido, vai dar doença, joga um fungicida. Pô, não é assim, né, gente? Então, trazer mais de volta esses conceitos. E a gente tem trabalhado muito, tanto nós, mas a Crop Life, que é a nossa associação, tem trabalhado muito aí nesse sentido. Olha, a sugestão aqui do RNT Veterinário. Podia levar essas informações a todos os campos de ciências agrárias e biológicas. Justamente integrar aí o conhecimento, né, Sim, sim. com todas as entidades aí voltadas para a pesquisa e para a educação nessa área. A questão digital é fundamental, né, nesse processo todo. A gente vê as empresas de insumo, na verdade, se transformando em grandes empresas de agricultura digital, né? Não só a Bayer, outras concorrentes aí estão no mesmo caminho, replicando a competição aí num outro mercado, né, Eduardo? Eu vejo, e eu sempre trabalhei com sustentabilidade, trabalhei, na verdade, 5 anos da minha vida, desses quase 25 de carreira, como RTV. A RTV é ser vendedor, né? Sangue no olho. Você acha sempre que não, sou eu aqui, né? Mas conforme você vai crescendo na carreira e vai olhando as coisas como elas são, na verdade, nós todos somos parceiros. Porque ou a gente se junta, por exemplo, como a gente fez no Conectar Agro, para ajudar a levar a conexão ao campo,
ou a gente está fadado ao passado, né? Então, assim, para a gente ter uma agenda para frente, nós vamos ter que ajudar nessa digitalização. E Uhum. digitalização pressupõe conexão plena, né? Então, assim, no Brasil ainda a gente está discutindo se 5G é bom ou não. Poxa, por favor, né? Então, assim, quando você começa a olhar, né, alguns setores, eu trabalhei no Cacau e eu lembro que a gente trabalhava já com isso, né, de inteligência artificial, de você colocar câmeras em algumas áreas, árvores, onde você tirava foto das flores e você já começava a fazer projeção de safra, né? Isso é super importante para a precificação, para entender o tamanho de, né, se vai dar doença, não vai, se você armazena ou não por uma questão de preço. Poxa, tudo isso está ligado diretamente também à conexão. Então, tem muita coisa bacana aí que precisa acontecer ainda. Todas as empresas estão investindo. A gente hoje tem 3 pilares globais, né, de como prioridade: inovação, digitalização e sustentabilidade. Então, para nós, digitalização não é mais só, é Climate Field Review, o pessoal está lá fazendo. Não é tá lá fazendo, nós estamos juntos fazendo. Né? Porque sem Uhum. isso, a gente não consegue ajudar na plenitude o próprio autor e o próprio produtor de entender todas as suas demandas e poder tomar, então, as melhores decisões. Legal. Vamos falar de finanças verdes, que nós tínhamos citado lá atrás. E eu uso esse gancho para falar um pouquinho também da tua relação aí com a Produzindo Certo, né? É, em vários momentos, a própria Bayer tem trabalhado junto com a Produzindo Certo em projetos para valorizar o produtor que produz dentro das melhores práticas aí socioambientais, né? E você participou de um desses projetos, né, junto com a Unilever, outros parceiros. Uh, e queria falar daí de futuros projetos, né? O que vem aí junto, Bayer, Produzindo Certo e outros parceiros, né? Olha, vem muita coisa boa, é o que eu posso contar. Mas, assim, a grande verdade, eu conheço a Aline, Charlton, toda a galera de muito tempo, desde o meu tempo lá de pecuária, quanta coisa bacana que a gente fez lá na região de Querência, quantos projetos incríveis. Então, assim, como a gente diz no campo, a gente sabe o batidão da madeira, né? Pelo batidão da madeira, você sabe se a madeira é boa ou não. E a gente sabe que tem madeira boa, tem gente muito boa, querendo fazer o que é certo, né? Melhorando, levando mais informação para o produtor e, de novo, levando junto. Né? A gente passou dessa época de achar que sozinho a gente vai fazer, que eu sou grande, que eu conheço. Ninguém conhece tudo. E cada vez mais a gente conhece menos. Então, isso é importante saber. Né? As coisas que estão vindo, elas são de tal maneira disruptivas, abomino essa palavra, mas ela é bacana que ela explica bem. Mas, assim, elas quebram, né, a lógica nossa de uma maneira tão rápida, né? Talvez seja uma boa tradução para o disruptivo, que você fala, gente do céu, me atropelaram aqui, eu não sei de onde veio. Então, quando você está com gente boa, sentado numa mesa, e é isso que a gente está fazendo, você começa a montar projetos mais robustos, projetos que realmente levam informação para o produtor, e você vê, é o que nós estamos fazendo no próprio projeto de carbono, a gente começou a ter demanda de bancos vindo conversar com a gente assim, oi, Edu, mas vem cá, se o produtor tem mais matéria orgânica para ter mais carbono, mais matéria orgânica também significa mais água. Tem um estudo do IPAN de mais de 15 anos lá em Querência, na Fazenda Tanguro, que correlaciona fácil essa matéria orgânica e resistência à seca. Às vezes você consegue 2 semanas a mais de umidade. Para quem já plantou milho, vocês vão entender o que eu estou falando, né? Uhum. Na época do pendoamento do milho, se faltar água, perdeu produtividade na veia. Então, assim, opa, essa estratégia também é uma estratégia que o banco usa o nome chique, que é de-risking, tirar o risco. Pô, se eu tiro o risco, o dinheiro ele está diretamente relacionado a risco. Se eu reduzo o risco, eu deveria reduzir o custo do dinheiro. E por isso, por exemplo, que hoje tem uma agenda enorme de green bonds. Né? A gente tem uma grande empresa de papel e celulose aqui do Brasil que fez uma emissão há um mês atrás. Eles foram para o mercado pedir 500 milhões, o mercado devolveu 3,5 bi. Eles acabaram pegando 750. Gente, eles pediram 500, tiveram de oferta 3,5 bi. A commodity mais abundante do mundo é dinheiro.
é o que mais tem. Oh, cadê o dinheiro que não chega no meu bolso, né? O dinheiro chega com bons projetos. E o que são bons projetos? Um bom propósito, com boa gente reunida, com uma boa governança. É isso. Agora, o nome chique agora é ESG, né? É Environment Social Governance, então é a parte ambiental, a parte social e governança. Né? Então, guardem, porque essa palavra cada vez vai ficar mais chique, mas esse é o nome do jogo. Daqui em diante, ou a gente põe uma governança robusta, por enquanto, o dinheiro verde, ele só, eu vou pôr entre aspas aqui, ele é mais barato. No futuro, esse vai ser o único dinheiro. E ou a gente aprende a fazer isso, ou nós vamos conseguir dinheiro. Então, essa é a oportunidade que o mundo está dando para o Brasil para dizer assim, então, peraí, então vem cá. Eu vou pôr um projeto muito legal no chão e você vai me dar dinheiro barato. Porque você está dizendo que você quer, eu vou te dar. O Brasil consegue dar. Mas eu quero alguma coisa em troca. Então, não é uma relação inocente aqui de, vamos fazer bonito, beijar a árvore porque é legal. É legal. Mas assim, nós vamos ter uma remuneração diferenciada? Sim. Então, vamos fazer. E é isso que a gente está montando. Vem muita coisa boa aí. Vale a pena acompanhar que essa turma aí do Produzindo Certo e a gente, nós vamos mudar bastante coisa aí, para melhor. Que bom. A gente não pode contar ainda, né, Edu? Daqui a pouco, tem que ter paciência, mas fiquem ligados, olha, a Produzindo Certo mantém no seu site um blog super quente com notícias aí do setor e com as novidades da empresa. A Bayer também trabalha muito bem a comunicação, então certamente quando isso estiver disponível, pronto para ser anunciado, todo mundo vai ficar sabendo. E também já aproveito para convidar todo mundo que está na live a seguir as redes da Produzindo Certo, @Produzindo Certo, em todas as principais redes. Tem um comentário da Fernanda aqui, corroborando o que você falou, com os avanços tecnológicos, hoje a agricultura está muito dinâmica, e é isso mesmo, impossível saber tudo de tudo. Estamos num momento muito desafiador. Bom, eu queria encerrar, Edu. O Edu tem um compromisso, ele me disse, tem que sair até às 19h50, nós estamos quase lá, mas queria te deixar aí uma última questão, né? Acho que você um pouco já respondeu, mas em relação aí ao mercado de carbono, você acha que a demanda hoje está pronta para que esses créditos de carbono sejam comercializados, que o interesse é grande e que o agro vai entrar nessa festa aí que você citou no início? Sim, sim, e é isso que a gente está fazendo. Então, não é só, né, uma questão de fé, sem nenhum demérito aqui. Eu acho que é importante a gente ter essa crença de que vai dar certo, porque vai dar certo, porque a gente tem crença. Isso é importante. Como ser humano, eu acredito também nisso. Mas o que eu aprendi nesses anos de carreira se você juntar gente boa, você consegue movimentar mais rápido e você vai mais longe. Nem sempre você vai mais rápido, isso é um ponto importante, mas você vai de uma maneira mais robusta. Então, hoje, eu estou conversando com 80 empresas. Eu posso nominar algumas aqui, mas a gente está conversando com as maiores empresas, por exemplo, de tecnologia, que disseram de maneira clara, Edu, eu quero comprar, mas você precisa me provar que vale. Porque essas empresas, elas, assim como a Bayer se comprometeu a ser carbono neutro até 2030, toda empresa listada em bolsa, cerca de 90% delas hoje, também tem compromisso de zerar. E na hora que você fala que você vai zerar, uma parte você vai fazer dentro de casa. A gente está queimando sabugo de milho, convertendo em energia, vapor, lindo. Mas ainda assim eu tenho uma parte que eu vou ter que ir no mercado comprar. Essa é a essência do RenovaBio, mas é a essência de vários outros setores, como de aviação civil, a parte, enfim, você pode nominar aí quem você quiser. Todo esse pessoal está vindo conversar assim, poxa, eu quero comprar. Então, esse é o legal, quer dizer, o que a gente quer é dar essa garantia para quem está comprando que o carbono vai estar lá, né? Que um produtor que faz plantio direto bem feito está fazendo isso há décadas, né? E que é possível. Então, a gente quer pelo menos 1 bilhão, né, nos próximos anos, que 1 bilhão saia da mão dessas empresas e vá para a mão do produtor. Então, esse é o nosso primeiro movimento e que no futuro a gente possa trazer muitos mais recursos e ganhos diretos e indiretos, como a própria Finanças Verdes. Então, tem um futuro aí super promissor pela frente.
Acho que é a gente estar junto para caminhar nessa estrada. Que a estrada é boa, ela é boa. Ó, Edu, tem pedido de emprego para você aqui. Eu quero trabalhar com você, Edu, diz o Giovanni. Bora. A Sabrina diz obrigada, Edu, pelos insights, excelente live. Bom, através deles eu agradeço aí a todos pela presença, pela participação. Agradeço muito a você, Edu, agradeço o pessoal da Bayer pelo apoio aí nessa live para viabilizar a tua presença, o pessoal da comunicação. E já aproveito também para convidar o pessoal para estar aqui conosco segunda é feriado, na próxima terça-feira, dia 13, na live com o Márcio Stutman, teu amigo também, da P4F. Vamos falar aí de projetos florestais, a convivência do agronegócio com as florestas e os recursos que estão disponíveis aí para isso. Muito importante para quem é empreendedor e que tem projetos aí com essa pegada ambiental forte. Certo? Obrigado, Edu. Obrigado a todos. Obrigado. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.